No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. Hoje é dia de luta pelo auxílio de R$600 contra a fome e carestia. Vai ter ato em Brasília e também outros locais. Gasolina sobe 40%, carne quase 36%, prévia da inflação tem maior taxa em 5 anos e ainda assédio moral. Empresas são condenadas a pagar R$14 mil a funcionária demitida em paredão, exatamente como o do BBB. Nós começamos o Jornal da CUT agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. Essa quarta-feira vai ser um dia de atos, está sendo já um dia de atos em todo o país em defesa do auxílio emergencial de R$600 contra a fome e a carestia. O ato nacional será realizado na esplanada dos ministérios em Brasília, com transmissão pelas redes sociais das entidades, inclusive da CUT. Nos estados vão ser realizados atos nas capitais e grandes cidades. Combater a fome e a pobreza no Brasil é o objetivo principal do ato. #600 contra a fome, que a CUT e demais centrais sindicais, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, além das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, realizam hoje. A fome não espera. Quando ela dói no estômago e na mesa não tem nada para comer, vem o desespero. Esse é o sentimento de milhões de brasileiros que já estão na linha da pobreza. Hoje no Brasil, são 14 milhões e meio de famílias nessa situação por causa do descaso do governo de Jair Bolsonaro com a população mais pobre e mais impactada pela crise econômica aprofundada pela pandemia do novo coronavírus. As lideranças da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CSB, Intersindical, Pública, CSP com Lutas, CGTB, além da CONTAG, do MST e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, conhecem bem esse drama e não ignoram o sofrimento desses brasileiros. Pais e mães de família sem emprego, jovens sem esperança e crianças desprezadas pelo governo federal, que não só deixa de cumprir com seu papel de promover o desenvolvimento com geração de emprego e renda, como não ampara essas pessoas em um momento de calamidade como o que a gente está vivendo hoje. Prova disso é o disparate de ter reduzido drasticamente o valor concedido do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, primeiro de R$600, depois R$300, e para este ano ter diminuído para R$150, no caso da maioria dos beneficiários. Outros vão receber R$250 quando tem mais de uma pessoa na família, e outros R$375, casos de mães de chefes de família, para as quais o Congresso havia aprovado até R$1.200. Esses valores foram pagos pelo governo apenas até setembro do ano passado. O auxílio ainda demorou esse ano quase 4 meses para começar a ser pago e ainda há um número muito menor de pessoas do que no ano passado. Para se ter uma ideia, em 2020 foram 68 milhões e meio de beneficiários. Já esse ano, cerca de 30 milhões de pessoas não vão receber o auxílio. Ou seja, a pobreza e a fome aumentam proporcionalmente ao descaso de Bolsonaro e do seu ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes. Enquanto a renda diminui ou mesmo não existe para esses milhões de brasileiros, o preço dos alimentos faz o caminho inverso. Aumenta a cada dia e, mais uma vez, o governo nada faz para controlar. A carestia é um tiro de misericórdia na esperança dos brasileiros que não têm o que comer. Dá para suportar? Para o movimento sindical, a resposta é não. E a ação tem que ser imediata, a começar pelo auxílio emergencial de no mínimo R$600. E essa é a pauta principal da CUT e das centrais sindicais, em conjunto com movimentos sociais, nessa quarta-feira. Então, além do ato em Brasília, que foi programado para 7 horas da manhã, com arrecadação. Aliás, já na noite da terça-feira houve a colheita de alimentos pelo MST e pela CONTAG, alimentos que vão ser distribuídos hoje em uma ação solidária logo após o ato, que começa às 10 horas da manhã. Meio-dia tem a entrega da agenda prioritária da classe trabalhadora aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente. Esse ato vai ser simbolizado, inclusive, com carrinhos de compra, exatamente, com produtos com o que dá para comprar com 150, 250 e 375 reais, para sensibilizar os parlamentares sobre a miséria pela qual passa o país, sobre como as pessoas se viram para poder sobreviver.
Não é? Então tem ato em Brasília, outros estados onde tem atos também, Alagoas, vai ter ato durante todo o dia nas ruas do centro da cidade, com dirigentes de sindicatos dialogando com a população sobre auxílio emergencial. No Espírito Santo, atos simbólicos nas cidades de Linhares e Vitória. No Mato Grosso tem carreata. À tarde tem um ato na Praça Alencastro, em Cuiabá. No Mato Grosso do Sul, o ato 9 horas da manhã em defesa da aprovação do projeto de renda básica no estado. Às 4 da tarde tem uma audiência pública também. No Paraná, em virtude de casos de Covid-19, né, do aumento de número de casos de Covid-19, a CUT, lá no estado do Paraná, vai realizar uma live às 15 horas com foco na defesa do auxílio emergencial de R$600. Para assistir é só acessar o site da CUT Paraná. Pode digitar lá no navegador pr.cut.org.br, ok? Em Pernambuco, ato simbólico também, a partir das 9 horas da manhã. No Rio Grande do Sul, já começou às 7 horas da manhã com faixaços, às 10 horas, ato no Palácio Piratini, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, também ato simbólico em frente ao prédio da Petrobras. Em Rondônia, tem uma ação simbólica em Porto Velho, com concentração na Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, começou às 8 horas da manhã. Tem carreata e também colocação de faixas. Em Santa Catarina, em Florianópolis, tem ato na Catedral a partir das 10 horas da manhã, com entrega de alimentos doados pelo MST e pela Via Campesina. Em São Paulo, a CUT também está fazendo ações pontuais e audiências públicas, também contra a PEC 32 da reforma administrativa, que inclusive já foi aprovada ontem, né? Já passou, houve a admissibilidade pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Enfim, esses são os atos desse dia 26. Nós vamos ouvir o Sérgio Nobre, presidente da CUT, falando sobre esse ato dessa data, desse dia 26, 600 contra a fome. Vamos pressionar o parlamento a votar o auxílio emergencial de R$600. Vocês sabem, porque estão vendo, é visível, o crescimento da miséria e da fome no nosso país, famílias inteiras que estão dormindo nas calçadas, mulheres, crianças, pedindo nos faróis, na porta dos supermercados. O povo está passando fome. Reduzir o auxílio emergencial de R$600 para R$300 é um crime. E o crime maior ainda é reduzir o número de pessoas que recebem o benefício. E nós queremos ser recebidos pelos parlamentares, em especial pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, e nós vamos forçar que votem os R$600. A nossa luta para conquistar os R$600, que é muito importante para a população brasileira, e a gente construa a nossa resistência dentro do Congresso Nacional para preservar as estatais e os serviços públicos no Brasil. E ela, para provar que essas ações são necessárias, que a população tem que se mobilizar, o IPCA 15, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, subiu 0,44% no mês, abaixo de abril, mas a maior taxa para o mês de maio desde 2016. Agora soma 3,27% ao ano. O que isso significa? Significa que em 12 meses a inflação vai a 7,27%. Também é o maior índice em quase 5 anos. E alguns itens se destacam, como a gasolina, que já teve um aumento acumulado de 41,55%, e a carne, que soma 35,68%. Dos 9 grupos que compõem o indicador, o IPCA, 8 tiveram alta no mês de maio, segundo o IBGE, que divulgou os dados nesta terça-feira. O Grupo Saúde, no Grupo Saúde, os produtos farmacêuticos tiveram uma alta média de 2,98%, depois do reajuste de 10% nos medicamentos a partir do dia 1º de abril. Em habitação, a energia elétrica subiu 2,31%, representou o maior impacto individual de maio, 0,10 ponto percentual. Além da bandeira tarifária vermelha, houve reajuste em Fortaleza, Recife e Salvador. Também nesse grupo, o gás de botijão aumentou 1,45%, na 12ª alta seguida só este ano. Direitos. E agora, olha só esse caso. Uma trabalhadora contratada pela empresa chamada Somos Case, gestão de timeshare e multipropriedade, terceirizada da MVC Férias e Empreendimentos Turísticos e Hotelaria, foi vítima de uma humilhação sem precedentes. Ela foi demitida depois que a chefia decidiu que um paredão, exatamente, um paredão, nos moldes do Big Brother Brasil, seria feito para definir quem é que seria demitido da empresa. No lugar do público, os votos de eliminação partiram dos próprios colegas de trabalho. De acordo com a trabalhadora, que atuava como consultora de vendas, no dia da chamada eliminação, os funcionários foram coagidos a votar em um colega de trabalho e dizer o porquê se deveria ser dispensado. Olha o nível de humilhação.
e ela foi escolhida. Além dessa humilhação, a trabalhadora, que tinha pouco mais de um mês no cargo, não recebeu as verbas trabalhistas a que teria direito. O caso ocorreu em 2019, mas só no começo desse mês é que saiu a decisão do juiz Ney Fraga Filho da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza, que deu ganho de causa à trabalhadora e condenou as empresas a pagarem R$14 mil por danos morais, além da anotação da carteira de trabalho, o pagamento de aviso prévio, 13º salário, férias, horas extras, repouso semanal remunerado, multa e ainda a liberação do FGTS. Humilhação realmente sem precedentes. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também nosso portal cut.org.br, redes sociais CUT Brasil no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. A gente se fala na próxima edição. Até lá!